Estava em vacácio. Vamos lá então. Muito bem-vindo. Você aqui, a gente hoje está dando o start aí na nossa segunda fase. Nós já estudamos, né? Nós já tivemos uma primeira aula, que foi uma aula inaugural, na verdade foi só um bate-papo para a gente ajustar aí alguns ponteiros em relação ao que a gente vai precisar durante esse curso, né? E te garanto, você vai passar. Tá legal? Garanto, você vai passar. Só não vai passar se você cometer deslizes alheios à minha vontade. Mas, com certeza, né, o recado foi dado, com certeza eu vou te colocar na porta do gol ali, né, na cara do gol. Só se você realmente chutar para fora, mas com a gente aqui juntos, nós vamos até a porta do gol aí para você conseguir passar, tá legal? A gente vai começar vai começar a nossa segunda fase agora. Lembrando, como é que a gente trabalha aqui? Qual é o método de trabalho? Vamos trabalhar lei seca, olha aí. Lei seca porque é literalidade da lei, né? Não comentada. Eu não posso falar lei seca porque eu tive problema com a lei seca, mas lei não comentada, né? Então a gente vai trabalhar a lei não comentada, artigo por artigo, a gente vai ver o que tem mais importante, vamos fazer, ao mesmo tempo em que a gente estuda, a gente faz a marcação, né? É assim que a gente trabalha, marcamos, estudamos, vamos ler, vamos ver o que pode cair, e eu estou incumbido aqui da parte do direito material, vou trabalhar com vocês o direito administrativo material, e a professora Poliana vai trabalhar as peças, vai trabalhar com você o direito processual, certo? Ela vai estar aqui, provavelmente, no dia 25, ela vai estar aqui com vocês, 25 de agosto, no dia 1º de setembro também, vai ser aula de processo com ela, sábados, 2 sábados, né? Sábado 25, sábado dia 1º, beleza, de setembro. Então, a gente tem aí pouco tempo para trabalhar, essa é a segunda fase mais curta que eu já vi, né? Ela tem um período aí muito pequeno, um mês e pouco, né? Muito pequeno mesmo, para a gente poder trabalhar. Então, vamos otimizar o estudo. Vamos exatamente naquilo que realmente dói. Olha só, na segunda fase, a tua prova é com a lei. Então, aqui, esquece a primeira fase, aqui a dinâmica e a perspectiva é diferente. Então, aqui a gente vai trabalhar coisas mais aprofundadas, né, como se fosse quase uma pós-graduação em direito administrativo, porque a gente faz uma varredura no sistema legislativo, a gente dá uma olhada nas leis mais importantes, faz as anotações mais importantes, porque no dia da prova, você tem que estar com o teu código muito, muito íntimo. Né? A tua relação com o teu código tem que ser mais íntimo do que a sua relação com a sua esposa ou marido. Né? Tem que ser realmente uma relação umbilical, você e o teu código. Porque na hora da prova, você vai ter que procurar a resposta, no código. Tá legal? Você vai ver que a resposta toda vai estar lá. Como é que costumam ser as questões? São 4 questões discursivas, 4 questões para você responder, e uma questão que é o mérito da peça. O mérito da peça é direito material na veia, não tem jeito, é o que pontua na prova, não tem jeito. Né? Como a gente falou no primeiro encontro, o que pontua para você na prova não é a forma da peça. É óbvio, se você errar a peça, você perde a prova. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Identificar a peça, você vai ter que identificar, não tem jeito. E essa é a parte mais fácil. Identificar a peça é a parte mais fácil, certo? Depois que você identificou, caraca, como é que faz um agravo de instrumento? Como é que é a forma? Eu vou endereçar para quem? Né? Na verdade, eu preciso ter uma peça de interposição, eu coloco lá das provas, eu coloco lá... Calma, nada disso é importante. Isso aí vai te pontuar 1,2, 1,3, mas o grosso mesmo da peça é o direito material. Porque se você errar o direito material, tchau, ok? É isso mesmo, se errar o direito material, tchau, não tem jeito. Então, a minha importância aqui no estudo da segunda fase, para a gente poder passar, é 90%, e da professora Poliana, 10%, que é a parte da forma da peça. Porque, inclusive, eu vou aqui, durante as aulas, tentar ajudar você a identificar também qual é a peça. Isso é a coisa mais fácil do mundo, certo? Lembrando, até hoje, em ADM, só foram cobradas 7 peças. Só 7 peças. E nenhuma delas é própria do direito administrativo. Né? Uma inicial, que pode ser indenizatória ou anulatória, uma contestação, também CPC, ambas CPC, um agravo
de instrumento, CPC, uma apelação, CPC, um mandado de segurança, Constituição e Lei 2016, ação popular, né? Constituição, Lei 4717, e um ROC, que é o recurso ordinário em mandado de segurança. Oi? Essa nunca foi cobrada. Ação civil pública nunca foi cobrada de ADM. Já caiu em constitucional, mas a ADM nunca caiu. Então a gente tem essas 7 peças para trabalhar, tá legal? Um ROC, que é o recurso ordinário constitucional, que está na Constituição e está no CPC também, tá legal? Óbvio, né? O grosso do curso vai ser em torno dessas 7 peças. Não tem jeito, porque qualquer outra peça que a banca venha a pedir, ela pode muito bem ser confundida com uma segunda peça. E a banca odeia ter que admitir 2 peças, como aconteceu no último exame, né? Ela foi obrigada a admitir 2 peças, uma inicial anulatória de ato administrativo e um mandado de segurança. Isso porque ela errou na hora de dizer da intimação, né, da intimação do servidor. Então, nesse momento em que ela errou, que ela não disse o prazo de intimação, ela admitiu que ele tomou ciência ainda dentro do prazo de 120 dias, que era o prazo decadencial. Ele tomou ciência da demissão ainda dentro do prazo decadencial dos 120 dias para a impetração do mandado de segurança. Tá legal? Beleza. Então, além dessas 7 peças, que assim, a gente vai trabalhar até aqui, né? A Poliana vai trabalhar com você aqui até por cautela, mas eu posso apostar que essas outras peças não caem. Então, por exemplo, um HD, um habeas data, né? Um habeas data também é uma peça que nunca caiu, é uma peça constitucional, mas quem sabe, né? É possível. Uma RAC, que é uma reclamação administrativa constitucional. Aliás, o habeas data, Constituição e Lei 9.507. E a RAC, né? A reclamação administrativa constitucional. Constituição, artigo 103A, parágrafo 3º. Não tem muito mistério. O habeas data, a gente sabe quando é que ele cabe, né? O habeas data cabe quando você quer ter acesso a registros pessoais, dados pessoais em registros públicos. Então, cabe um HD. Mas também cabe um mandado de segurança. E uma RAC, que é uma reclamação administrativa constitucional, que cabe quando houver violação à súmula vinculante, né? E nesse caso também se confunde com mandado de segurança, por isso que não são cobradas na prova, né? Além disso, o que mais pode cair? Um recurso para Brasília, um recurso extraordinário, recurso especial, recurso para Brasília, né? Para os tribunais superiores. Nunca caiu. Em ADM nunca caiu recurso extraordinário, nem recurso especial. E eu acho muito difícil que caia um RESP ou um RE, mas mesmo assim a gente vai trabalhar. A ação possessória pode cair? Cara, se cair realmente, aí eu vou te dizer que você precisa rezar muito, porque a ação possessória cair em direito administrativo aí realmente é demais. Mas em que situação poderia cair uma ação possessória? Numa situação em que a administração pública invade o seu terreno, você percebe logo no início da invasão, ainda não incorporou ao patrimônio da administração, nem foi afetado a uma destinação pública, então você está muito no início ainda, e aí você vai entrar com uma ação de proteção da posse, certo? Cara, eu acho muito difícil uma questão dessa ser abordada em prova, porque ela vai misturar em questões de direito civil também, né? E aí eu acho que não é apropriado para uma prova de ADM, certo? Mas é possível cair? É possível sim. É possível com 0,1% de chance, né? RE e RESP, aí a gente coloca aí 5% de chance. HD e RAC, a gente coloca aí 10% de chance. 90% são as 7 peças que já caíram até hoje e não foge disso, tá legal? Normalmente a banca até repete, né? Teve 3 exames que foi direto à apelação. Apelação, apelação, apelação. Aí depois entrou agravo, né? Teve uma época que foi mandado de segurança 2 vezes. Então, assim, está sempre nisso. Ação popular já 2 vezes também, que é moleza, tranquilo. Então não tem que se preocupar com a peça, tem que se preocupar com o direito material. E aí a gente vai esgotar aqui, estudar pra caramba o direito material, fazer as anotações na lei e fazer também as devidas anotações de jurisprudência. Nós vamos ter uma aula aqui só de jurisprudência, que é uma aula em que a gente estuda jurisprudência e súmulas vinculantes, e a súmula comum, normal, do Supremo e do STJ. Tá?
Por que não TCU? Porque não cai súmulas do TCU, mas Supremo e STJ, a gente vai estudar súmulas e jurisprudências mais pertinentes de ambas. A gente... Teve uma das... Foi uma no sábado antes da prova, eu falei da súmula 377, né? Que é a súmula do STJ, que fala que aquele que tem visão monocular, né? Um só olho, entra como deficiente. Pode entrar nas vagas de deficiente em concurso público, né? O cara que tem visão monocular. Mas aquele que tem audição... como é que se fala? Audição... monoauditiva, é isso? Então, aquele que escuta só de um ouvido, qualquer coisa disso. Aquele que estuda só de um ouvido, aquele que tem deficiência só em um ouvido, esse não entra como vaga de deficiente. O monocular entra, o auditivo não, o monoauditivo não, o monocular lembra. Tá legal? Isso a gente falou no sábado, na prova caiu 377, que era a visão monocular. Então, assim, essa aula de súmula é importante. E agora a gente tem, em relação ao exame anterior, nós temos uma lei que a gente precisa estudar, que não estudamos na outra, que é a lei de serviço público, né? A lei de controle social de serviço público, 13.460. E temos também jurisprudência nova para estudar, né? Fresquinha, cheirando a nova, que é a repercussão geral dada no que tange a ressarcimento erário por improbidade administrativa. Também está novinho, acabou de ser decidido 6-5 pelo Supremo, e pode ser que caia, porque repercussão geral. Tudo que é repercussão geral em direito administrativo, barba de molho, porque é possível cair. Normalmente, das 4 questões, né, discursivas da prova, além da peça, mas das 4 questões, nós temos, normalmente, 3 letras de lei e uma jurisprudência. Normalmente é isso. Às vezes a banca coloca 2 jurisprudências e 2 letras de lei. Mas nunca passa disso. Eu nunca vi prova com 3 jurisprudências e 1 letra de lei. Certo? O máximo foram 2 questões de jurisprudência, como foi na prova do Antônio, no 25. Né? Não, no 24. No 24 foi 2 jurisprudências e 2 letras de lei. Mas normalmente são 3 letras de lei e 1 jurisprudência. Normalmente é isso. Como assim letra de lei? A resposta está na lei. Na lei. Então, o que eu vou ter que te ensinar aqui? Não dá para te ensinar direito administrativo em um mês. Não dá. Mas o que eu vou te ensinar aqui? A procurar no código. Isso sim, porque na hora da prova, o que vai fazer você passar é a tua rapidez em achar no código aquela lei. Achou a lei, achou o artigo, é só reproduzir. Reproduzir com as suas palavras, óbvio. Você não vai colocar com as palavras da lei, né? Mas com as suas palavras. Então, por exemplo, caiu uma questão sobre apossamento administrativo ou desapropriação indireta. Onde eu acho isso? Decreto-Lei 3365, vou no artigo que fala sobre desapropriação indireta, acabou. Ali é só reproduzir o artigo, vou para o abraço. Né? Na última prova, caiu uma questão sobre a lei anticorrupção que eu falei que ia cair. Não foi? 12.846. Falei que ia cair uma questão de lei anticorrupção e caiu. Né? E aí caiu uma questão que envolvia dano praticado por empresa, pessoa jurídica, contra o patrimônio da administração pública, lei 12.846, vou no artigo, a resposta está na lei. Sempre. Sempre. A resposta está sempre na lei. Tá legal? Então não se preocupa, é fácil, pega na minha mão, vamos juntos, a gente vai conseguir passar. Muito bem. Em relação à desapropriação, eu esqueci de falar um detalhe. Por que nunca caiu e nunca vai cair uma peça de desapropriação? Por que nunca vai cair uma ação de desapropriação? Porque a ação de desapropriação ela não é promovida pelo advogado. Ela é promovida pelo procurador. Então, por isso é que nunca vai cair uma ação de desapropriação. O que pode cair é uma indenizatória por desapropriação indireta. Isso já caiu, tá? Aliás, 2 vezes. Então, isso pode cair. Desapropriação indireta é uma indenizatória. Mas aí é inicial e indenizatória. Tá legal? Não é a ação de desapropriação direta. É uma inicial pelo procedimento comum, natureza indenizatória. Combinado? Tranquilo? Estão mais calmos? Mais calmos? Consegui acalmar o coração de vocês? Que bom. Essa é a minha função. Hoje, a gente começa por uma lei que cai em
todas as provas. Se não cai na primeira fase, cai na segunda. Dessa vez, caiu na primeira fase, né? Então, é possível cair na segunda? É possível cair na segunda. Eu estou falando aqui da Lei 9784 de 99. É a primeira lei que a gente vai trabalhar hoje. É a Lei de Processo Administrativo. Lei 9784 de 99. Lei de Processo Administrativo. Ai, ai. 9784, Lei de Processo Administrativo. Não sei, dá uma olhada aí. Não, tá. Tem uma parte da apostila só dela. Processo Administrativo, só dela. Eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês, tá? Fica tranquilo que a apostila eu vou passar para vocês. A apostila eu vou passar para vocês, está atualizada, está bonitinha, então eu vou passar para vocês, fica tranquilo. Com o cronograma das aulas, na semana que vem eu já consigo passar isso para vocês, tá? Então, vamos trabalhar a lei de processo administrativo. Como é que isso pode cair na prova? Bom, isso pode cair na prova de diversas maneiras, porque a lei de processo administrativo, ela trabalha, além do processo administrativo, ela também trabalha com princípios administrativos, ela também trabalha com atos administrativos, e ela também trabalha com poder administrativo. Então, a Lei 9784, ela pode ser cobrada para a gente de diversas maneiras. Se cai uma questão que fala que Tício, Mévio ou Caio, por alguma razão, né, ingressou com processo perante a administração pública, cara, 9784. Se fala que um ato administrativo foi revogado, qual é o prazo de prescrição de um ato administrativo? 9784. Se fala de delegação de competência, 9784. Então, a Lei 9784, ela aborda diversos temas, né? Ela aborda, além do processo administrativo, ela aborda também o recurso, processo e recurso administrativo. Aborda ambos, né? Processo e o recurso administrativo. Nessa prova agora, no 26, que vocês passaram, que estão aqui comigo agora, né? Na parte objetiva, nas questões objetivas, caiu uma questão de recurso administrativo. E era ridícula a questão. Ela falava que da decisão cabe pedido de reconsideração, né? Letra fria de lei. Está lá, textualmente. É letra textual, está lá. Ipsis literis, o que está lá no, se eu não me engano, no artigo 56 da 9784. Ô, bonitão, esquece isso aí, viu? Isso aí é só parâmetro, né, que você está usando. Você não vai poder usar isso aí, não. Cadê a tua legislação? Aquela ali. Me empresta aqui. Presta aqui. Olha só. Eu vou precisar de um código, certo? Esse aqui está desatualizado, né? 2017 já não serve mais, mas como ele já está anotando tudo, então, para ele não tem problema. Mas, para você que vai comprar, eu preciso de uma legislação administrativa, pode ser essa, administrativa ou constitucional, 4 em 1, pode ser de outra editora, né? Essa aqui é da Saraiva, mas pode ser de outra editora, pode ser daquela que você mais se identifica. E vou precisar, continua aqui, coisa fofa. Vou precisar desses separadores aqui, ó. Não dá para ver daí, né? Tem que aproximar mais, consegue? Esses separadores, tá vendo? Ele já vem com as leis impressa. Tá vendo aqui, ó? A lei já está impressa. Só serve esse. Você não pode comprar esse aí. Você não pode comprar. Boa. Aqui, ó. Já está com a lei impressa, ó.
Você não pode comprar isso aqui em branco. Não pode. E nem pode escrever à mão. Isso aqui é aceito pela prova impresso, assim. Então eu vou precisar disso aqui. Isso aqui é nossa vida, é nossa aprovação. Tá legal? Continua aí. Vou precisar também de clipes coloridos, como você está vendo aí, ó. Muitos clipes coloridos. E vou precisar também de muito marca-texto colorido. Tá legal? Muito marca-texto colorido. Principalmente, aliás, o principal marca-texto que eu vou precisar é o amarelo. Esse é o principal. Mas eu preciso também do azul, do verde, do laranja e do rosa. Tá legal? É esse que eu vou precisar. Azul, verde, laranja, rosa e amarelo. Ok? Porque como é que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar marcando os principais artigos das leis em amarelo. A gente vai destacar os artigos em amarelo. E quando a gente for falar em Constituição, quando a gente for lá para a Constituição, a gente vai marcar na Constituição algumas cores pertinentes a determinados assuntos. Então, por exemplo, serviço público, a gente vai marcar de rosa, por exemplo. Né? Licitação e contratos de azul. Então, quando tiver na Constituição e você olhar lá um artigo em azul, você sabe que ele é pertinente à lei de licitações. Então, você já liga, faz o link do azul do artigo com o azul da lei, da lei que a gente está pensando aqui. Tá legal? É assim que a gente vai fazer. E, dentro das leis, a gente vai fazer as marcações com o amarelo, o marca-texto amarelo. Tá? Dentro dela, a gente vai marcar amarelo. Vamos destacar as leis, obviamente, preciso disso, senão a gente nem consegue andar. Preciso do código, preciso do separador e preciso dos marca-textos. Existe separador de direito administrativo no mercado, mas que não é muito bom não, viu? O melhor marcador é do professor Matheus Carvalho. O professor Matheus Carvalho lançou, junto com a empresa Marca Fácil, aí, se eu não me engano, ele lançou uma linha de separadores próprios do direito administrativo que tem todos que eu preciso. Tá legal? Existem outros no mercado que não me atendem, porque não tem todos que eu preciso. E aí não adianta você marcar um ou dois e deixar o resto em branco, que você não pode. Então, tenta conseguir o da linha do Matheus Carvalho, tá legal? Que é o melhor separador aí, marcador de lei que a gente pode trabalhar. E já para a próxima aula, que vai ser amanhã de manhã, já na próxima aula, se puder já trazer a legislação, e você em casa também, a legislação e a caneta, e os clipes, e o marca separador, a gente já avança fácil. Tá legal? Tranquilo? Não, tem que trazer os dois. Outra coisa. Não, tem não. Tem não. Não, tem não. Não, tem nada, tem nem 10% do que eu preciso. Tem não. O Vadmecum não tem as leis que eu preciso, não adianta. Mas eu preciso do Vadmecum? Preciso. Porque tem duas leis ali no Vadmecum que eu vou precisar. Eu vou precisar do Código Civil e vou precisar da Lei Complementar 123. Isso. Aquele serve, mas não vai ter o Código Civil. Não vai ter o Código Civil, eu acho. O melhor é aquele e o Vadmecum. O melhor... Os melhores são, né, esse... Eu não sei se esse tem a 13.460, eu acho que não tem. Mas também não tem. Eu acho que também não tem. Procura saber se tem a 13.460, que é uma lei que a gente vai, como acabou a vacácio agora, 2017. Ela entrou em vigor agora, em junho. 13.460, que é a lei de serviço público. É uma boa aposta aí de prova também. Controle social, né? 13.460. Tem aí? Beleza. Fala. Mas depois a gente fala sobre isso.
Vamos fazer o primeiro break aí, coisa fofa? Beleza. Vamos lá, então. Vamos avançar e vamos para o artigo 3º da Lei 9784. O 5º, 35. A inafastabilidade do Poder Judiciário. Capítulo 2 dos direitos dos administrados. Artigo 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Desses direitos todos aqui, vamos marcar. Vamos marcar o 3º e o 4º dessa vez, tá? Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Então, é o direito de formular alegações antes, de maneira prévia, à decisão. E o 4º, fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Então, vem para mim. Guarda isso que eu estou te dizendo agora, porque depois a gente vai usar isso para o PAD. O advogado, ele não é obrigatório para a defesa no processo administrativo. Ele é obrigatório, quase sempre, no processo judicial. Quase sempre. Porque lá no judicial existem situações em que você não precisa se fazer representar por advogado. Justiça trabalhista é um exemplo. Juizados especiais, até tantos salários mínimos, até 20, é outro exemplo. Sim, mas estou falando, em primeira instância não precisa de advogado. Então, existem situações em que o advogado pode ser dispensado no PJ, processo judicial. Mas aqui no PA, o advogado ele não é obrigatório. Você não precisa usar o advogado, por exemplo, a falta do advogado não vai viciar o processo administrativo, mesmo que seja acusatório. Então, o que a gente pode fazer aqui é uma remissão à súmula vinculante número 5. Faz uma remissão aí, no inciso 4º, à súmula vinculante número 5. O que diz a súmula vinculante número 5? Ela diz que a falta de defesa técnica por advogado não viola a Constituição. É isso que diz a súmula vinculante número 5. Inclusive, foi objeto de uma questão que caiu para delegado de Goiás agora, Caiu a súmula vinculante número 5. Tá legal? Faz aí a remissão, então, no inciso 4º. Beleza, vamos para a tela. Já foi, está ficando eficiente. Está ficando eficiente, minha coisa fofa. Mas não fala do coisa fofa assim, não. Ele é eficiente. Só erra só um pouquinho fechadinho, tadinho, mas faz parte. Vamos lá. Dos deveres do administrado. Esse artigo aqui nem é tão importante para a gente, não. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros, Expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar as informações. Isso aqui vão passar batido nesse artigo 4º, porque não é importante para a gente. Artigo 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Então, marca o artigo 5º aí, que é um artigo importante para a gente, tá? O processo pode iniciar-se de ofício. Vem para mim. Olha só, aqui eu tenho uma diferença muito grande do PA para o PJ. O PJ, que é o processo judicial, ele não pode ser iniciado de ofício. O juiz não vai olhar para a sua cara e dizer assim, eu acho que você cometeu um erro aí, vou iniciar um processo aqui. Ele não pode fazer isso, tá? Mas no PA, sim. No PA, a gente pode, de fato, iniciar de ofício um processo administrativo. Via de regra, o PA ele é iniciado por provocação. Mas, por exemplo, vamos supor que a administração pública queira iniciar um processo de licitação. Ela não foi provocada. Ela iniciou de ofício. Tá legal? Então,
o PA ele pode ser iniciado de ofício ou por provocação. Tá vendo? Só nos gestos agora, coisa fofa já está, ó. Daqui a pouco vai ser só no olhar. E a última etapa é só no pensamento. Artigo 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo os casos que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Aqui não é importante não, tá? O artigo 6º não é importante não. Aqui diz o roteirinho de um processo administrativo, né? Isso aqui só seria importante, por exemplo, se a gente tivesse que fazer um recurso administrativo. Se a peça da prova fosse um recurso administrativo, aí seria importante, tá? Mas, cara, nunca caiu recurso. Então, acho que é muito difícil. Vem para mim aqui rapidinho. Eu disse para você, no início da aula, que a peça de ADM não existe, né, para fins de prova. Existe sim, duas. Um parecer e um recurso administrativo, normalmente em licitação. Então, assim, nunca caiu. Mas se cair um recurso administrativo, a tendência é esse roteiro aqui, né? Do processo. Você vai ler a lei de processo. Tá ok? Aqui está o roteirinho, né? Aqui está o roteirinho. Como é que é o pedido inicial, a petição inicial? Aqui está o roteirinho. Tá? O artigo 6º da 9784 está para o processo administrativo, como o 319 está para o CPC. Certo? Lá no 319 eu tenho o roteirinho da inicial judicial. Aqui no 6º eu tenho o roteirinho da inicial administrativa. Mas como não cai inicial administrativa, então esse artigo 6º acaba sendo de pouca relevância para a gente. Pouca ou quase nenhuma, né? Beleza. Vamos descer aí, coisa fofa. Marca o parágrafo único aí, por favor. Do 6º. Marca aí. É vedada a administração a recusa imotivada de recebimento de documentos. Então, vai cair na prova que o Tício, né, o Tício quis juntar ao processo uma certidão e foi negada a oportunidade. E aí, nesse caso? Nesse caso, ao negar, sem dar um motivo para isso, a administração violou o princípio da motivação, está aqui. Tá legal? Não, aqui cabe um recurso administrativo, propriamente dito, né, e uma anulação de ato, que negou. Reter cópia. Cara, cuidado com notícias fake, viu? Depois você me mostra, mas assim, reter cópia, ela sempre fez isso. Na verdade, essa notícia foi dada para você ficar com medo de não deixar documentos, não é isso? Porque aí pode ser usado para fazer clone, né? Isso é besteira. Isso é besteira, cara. Vamos lá, vamos para a tela, coisa fofa. 7º, não. 8º, não. 9º, dos interessados. São legitimados como interessados no processo administrativo. E aí o artigo 9º, ele vai falar dos legitimados para interpor o processo, para abertura de processo, né? Pessoa física ou jurídica que inicia o processo, aqueles que têm iniciado o processo têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos, ou as pessoas ou associações legalmente constituídas contra direitos ou interesses difusos. Então, não tem muito o que a gente discorrer aqui, né? Na verdade, aqui já está bem autoexplicativo. Eu fiz alguma remissão aí, Antônio? Não, né? Beleza. Só, por favor, marquem aqui o artigo 9º todo, todo que eu digo é só o caput, tá? Marca o artigo 9º aqui, caput, está aí, ó, para você ver na tela. Tá legal? O que eu coloquei? Sim,
Aham. Não, beleza. Isso aí a gente já não precisa... Já está bem escrito aí. 10 não precisa. Bom, aí a gente entra numa parte importantíssima da lei. Do artigo 11 ao artigo 15. É uma parte importantíssima da lei. Esse artigo 11 do artigo 15 vai abordar... Vem para mim, coisa fofa. Vai abordar esse tema aqui, ó. Poderes. Delegação de poder. Aqui, ó. Delegação de poder aqui, ó. Do artigo 11 ao artigo 15. São artigos importantíssimos para a gente, para a nossa prova. Vamos lá, vamos para a tela. Artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Obrigado, Johnny Boy. Valeu. Vamos lá. Primeiro, antes da gente fazer as anotações, vamos entender isso aqui, né? Competência é um elemento que compõe o ato administrativo, certo? A competência é um elemento que compõe o ato administrativo. Então, o que eu vou querer que você faça? Eu quero que você faça uma remissão aqui embaixo, lá para a lei, o artigo 2º da lei 4717 de 65. Eu fiz essa remissão aí? Não bota não, pelo amor de Deus. Não faz isso não. Vamos lá. Aí no artigo 11, faz a marcação para o artigo 2º da lei 4717 de 65. 4717, que é a lei de ação popular. Tá? Ali no artigo 2º eu tenho a violação à competência. O que é violar a competência? E ali eu tenho lá isso bem descrito. Beleza. Então, a competência como elemento do ato administrativo, coisa fofa, a competência como elemento do ato administrativo, ela é irrenunciável por parte do servidor, do agente público. O agente público não pode renunciar à prática de determinado ato, porque a competência é irrenunciável. Ok. Mas, embora ela seja irrenunciável, ela admite delegação. Então, a delegação não é renúncia de competência. Tá certo? Quando há uma delegação, não há uma renúncia de competência. Há o exercício cumulativo de atribuições. Tá certo? Então, não há na delegação renúncia. Há exercício cumulativo de atribuições. Maravilha. Vamos para a tela. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Marca essa parte aí, por favor. Está na tela. Ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Então, olha só. Quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, aqui, a gente consegue entender que a delegação de competência, ela é, primeiro, facultativa, porque não é uma obrigação, é um poderá, ela é facultativa. Ela é parcial, porque aqui diz, né, poderá delegar parte da sua competência, então ela é parcial. E ela é também vertical e horizontal. Como assim vertical e horizontal? Vertical, porque normalmente há hierarquia entre delegante e delegado. E horizontal, porque ela admite que seja feita mesmo quando não houver hierarquia. Então, de forma horizontal. Tá legal? Delegação, ela é
por esse artigo, ela é facultativa, ela é parcial, ela é horizontal e vertical. Tá certo? Beleza. Vamos para a tela. O disposto no caput não desse artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Beleza. Artigo 13. Marquem. Não pode ser objeto de delegação. Que tipo de ato não pode ser delegado? A edição de atos de caráter normativo não podem ser delegados. A decisão de recurso administrativo não pode ser delegado. E as matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade não pode ser delegado. Então, existem três situações aí que não podem ser delegadas, né? Atos de caráter normativo, vem para mim. Por exemplo, o que é um ato de caráter normativo? É um decreto expropriatório, não pode ser delegado. É ato privativo exclusivo do chefe do Poder Executivo, tá? Decisão e recurso administrativo. Então, quem decide é a autoridade apontada na lei, não pode delegar. E as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Matérias exclusivas não são matérias privativas. Privativa pode ser delegado, exclusiva não. Aqui no inciso 3º, embaixo do inciso 3º, faz uma remissão aí para o parágrafo único. Único é primeiro, deixa eu ver aqui. Do artigo 84 da Constituição. º 84, parágrafo único. Faz uma remissão aí, aqui embaixo do inciso 3º, faz uma remissão para o parágrafo único do artigo 84 da Constituição. Tá legal? Ok? Beleza. Muito bem. Artigo 14. O ato de delegação deverá ser publicado. Então, a delegação também é formal. Ok? Tem que ser delegado, tem que ser publicado, então é formal. Parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então, mais uma característica da delegação, ela é precária. Ela é precária. Tá legal? Você pode ser revogado a qualquer tempo, ela é precária. Parágrafo 3º. Esse aí, você deve marcar e dizer eu te amo para ele. Certo? Por que isso? As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Então, vem para mim. Então, por exemplo, na hora de você responder uma questão de prova ou até mesmo uma peça, se uma autoridade viola um direito líquido e certo atuando sob delegação, você vai ter que impetrar o mandado de segurança para quem agiu, ou seja, para o delegado e não para o delegante. A questão vai dizer isso, né? Tício, a questão vai dizer para você, né? Tício delegou competência para Mévio. Mévio, ao negar o teu pedido, violou um direito líquido e certo. Contra quem você vai impetrar o mandado de segurança? Contra o Tício, que era que é o dono é o titular da competência, ou contra Mévio, que temporariamente estava na qualidade de delegado? Contra o Mévio. Tá legal? Contra aquele que praticou o ato. Ok? Então, é uma situação importante, tanto para o direito material, quanto para o direito processual, esse parágrafo 3º aí. Tá? Artigo 15.
será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, veja, a avocação é o contrário da delegação, né? Na avocação, uma autoridade puxa a competência de outra. Aqui ela só pode ser vertical. A avocação é somente vertical, só quando há hierarquia entre as partes. E a avocação ela é extraordinária. Ela não ocorre de maneira comum como é a delegação, tá? Ela é extraordinária. Marca o artigo 15. O 16 não, mas o 17 também tem que marcar. Inexistindo competência legal específica, coisa fofa. Ai, ai, ai. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico. Veja, agora vem para mim. A competência legal, ela pode ser genérica ou específica. Então, por exemplo, a lei pode dizer assim, ó, compete à Secretaria de Fazenda a autorizar. Então, aí é um caso de competência genérica. Ou compete ao secretário de Fazenda autorizar. Competência legal específica. Quando a competência for genérica, ou seja, compete à Secretaria de Fazenda autorizar, então, se não tem ninguém específico, você começa lá embaixo. Você começa por aquela que tem o menor grau hierárquico. Tá legal? Certo? Beleza? Beleza. Vamos fazer agora um intervalinho, vem para mim. Vamos fazer um intervalinho aqui, para a gente tomar um café, 15 minutos, e eu volto para a gente concluir, avançar pelo menos, né? Não sei se a gente consegue concluir hoje, mas vamos avançar a Lei 974. Já volto já então. Beleza. Tá. Vamos lá então. Vamos dar uma olhadinha na Lei 974, o que tem de importante e do que se trata, né? Como eu disse, como é que a lei pode ser abordada na prova? Como é que eu vou saber que tenho que utilizar, que tenho que ir até a Lei 974? Porque a lei vai tratar com você um desses três temas aqui, ó. Ou ela vai falar de princípios administrativos, e aí você vai usar a lei e a Constituição. Ou ela vai falar de ato, né? Tudo que envolve ato, né? Princípio da motivação, anulação, revogação, convalidação de ato, tudo que envolve ato. E a lei vai falar de poder administrativo, delegação de competência. Delegação de competência. Esses princípios aqui que estão na lei são os princípios infraconstitucionais. Princípios infraconstitucionais, ou princípios legais, tá legal? Existem os princípios constitucionais e os princípios legais. Esses são os legais. Estão lá na 9784. E ato, normalmente, vai envolver ou o princípio da motivação, ou vai envolver a extinção de ato. São os assuntos mais pertinentes quanto à Lei 9784. Tá legal? Ótimo. Lembrando, falou em processo, falou em recurso, Lei 9784. Ah, fulano de tal, Maria, não sabe a quem dirigir o recurso, ou Maria está pleiteando administrativamente e vai ser julgado por uma autoridade que tem relação com a Maria. Cara, falou em administrativo, processo administrativo, vem para cá. A resposta está toda na lei, toda, não foge de nada, está toda na Lei 9784. Tá? Tudo isso a gente vai ver, impedimentos, suspensões, tudo isso a gente vai ver, porque já caiu questões de prova envolvendo isso, tá certo? Então, tranquilo. Vamos começar a dar uma olhada na lei e vamos ver o que tem de importante. Joga na tela aí, coisa fofa. Lei 9784, ó. Essa lei, ela regula, tá vendo aí? Regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então, é uma lei
que trata de processo administrativo federal, ok? Essa lei, vem para mim, coisa fofa, essa lei, ela se aplica também a estados e municípios. Essa lei também pode ser utilizada por estados e municípios quando se trata de processo administrativo? Resposta: via de regra, não, porque cada um tem sua independência e sua autonomia. No entanto, se aquele estado ou aquele município não tiver lei própria de processo ou for omissa quanto a uma questão processual administrativa, o STJ já admitiu a utilização por analogia da lei federal. Então, o que eu estou falando aqui é a lei do processo federal. Porém, por analogia e na situação de omissão expressa, né, uma omissão aí que realmente não pode ser coberta por nenhuma outra legislação estadual ou municipal, aí nesse caso você pode utilizar, pode se valer por analogia da Lei 9.784. Não, vem dizendo. Teve uma questão que falou assim, que considerando que na lei estadual não havia nenhuma previsão nesse sentido, pode se aplicar a Lei 9.784? Caiu uma questão dessa já, né? Pode aplicar por analogia, né? Uma questão jurisprudencial, pode aplicar, porém, só nessa hipótese única, tá legal? Só nessa hipótese de omissão. Combinado? Beleza, volta para a tela. Então, essa lei de processo administrativo, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Maravilha. Descendo aqui, a gente vai ver no artigo 1º, ó. Essa lei estabelece normas básicas sobre o processo, não precisa marcar o artigo todo, não. Processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta. Aqui você já pode, ó, administração federal, direta e indireta, você já pode destacar. Visando, em especial, marca também, até a parte final aqui, ó, a proteção dos direitos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, veja, essa parte final do artigo 1º é uma parte que trata do fundamento da Lei 9.784. Ela fala dos fundamentos da Lei 9.784. Então, para que serve a Lei 9.784? Para proteger o direito dos administrados e para o melhor cumprimento dos fins da administração. Tá legal? Lembrando, processo não se confunde com procedimento. Processo administrativo é o meio material. Procedimento é o meio formal. É a regra do jogo. É o manual do processo administrativo. Então, processo, quando eu pego um processo administrativo, isso é o meio material. Agora, como é que esse processo administrativo vai tramitar? Por quantas instâncias? Quais são os prazos de tramitação? Qual é a ordem de colocação do material? Quem é a autoridade competente? Todas as regras do jogo estão no procedimento. Tá legal? Processo é o meio físico material. Procedimento é a regra do jogo, é o manual. A Lei 9.784, ela trata do procedimento afeto ao processo. Então, a Lei 9.784 é uma lei de regras, é uma lei de manual do processo administrativo. Tá legal? A gente até coloca ali, né, processo administrativo e recurso, para você entender que dentro da lei eu entendo a movimentação do processo, mas é a lei de procedimentos. Tá certo? É uma lei de procedimentos. Muito bem. Artigo 1º. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos, marca ele todo. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa. Vem para mim, coisa fofa. Isso aqui é importantíssimo você entender. Olha só. A administração pública federal, no sentido lato, no sentido amplo, lato sensu, no sentido lato sensu, a administração pública federal significa
envolve a parte dos outros poderes também. No sentido estrito, é só o executivo. Mas no sentido lato, amplo, envolve também a parte dos outros poderes. Então, veja, a administração pública federal no poder executivo, o poder executivo, ele desempenha, basicamente, função administrativa. No poder legislativo, ele desempenha função legislativa. E no poder judiciário, ele desempenha a função judicial. Tá legal? A administração pública federal, em sentido amplo, lato, 3 poderes. No poder executivo federal, eu tenho o desempenho da função administrativa. No legislativo federal, da função legislativa. E no judiciário federal, da função judicial. Tudo bem, beleza. A Lei 9784, ela se aplica aqui no executivo, direta ou indireta, de maneira ampla, sem discussão, mas ela também se aplica nos outros poderes, desde que eles estejam atuando com função atípica administrativa. Então, por exemplo, né, quando o legislativo faz uma licitação, por exemplo, quando o Congresso Nacional realiza uma licitação, ele abre um processo administrativo para conduzir a licitação. Esse processo administrativo obedece às regras do 9784. O judiciário, a função típica é judicial. Então, no judiciário, a lei que se aplica aqui é o CPC. Tá legal? Nos atos judiciais. Mas na função administrativa do judiciário, eu aplico a 9784. O que é a função administrativa do judiciário? É, por exemplo, atos praticados pela corregedoria, é a punição de um servidor. São atos que não têm nada a ver com a função judicial, mas sim em função de gestão do poder, né, do tribunal. Tá legal? Então, veja, a 9784 ela se aplica em qualquer dos poderes da União Federal, desde que estejam atuando com função administrativa. Certo? Eu não vou aplicar a 9784, por exemplo, numa questão judicial. Não tem como aplicar. Mas eu aplico numa questão administrativa. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Oi? Isso aí. Beleza. Vamos lá. Tela, por favor. O parágrafo 2º, ele traz para a gente conceitos, né? Conceitos. Então, olha lá. Consideram-se, sempre, quando tiver uma lei administrativa dizendo, para os fins desta lei, consideram-se, a gente usa isso só para fins de ajudar na hora de uma resposta. Então, por exemplo, ó, órgão. A unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Eu vou matar esse cara. Entidade. A unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. A autoridade. O servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Então, olha só. Esses 3 conceitos aqui, eles são importantes para a gente como conceito. Então, na hora de responder uma questão discursiva, né, você pode colocar assim, o processo administrativo foi aberto perante o órgão, vírgula, que é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Então, você pode usar o conceito para florear uma resposta. Tá legal? Isso funciona para todas as leis que trazem conceitos. São várias. São várias leis que trazem conceitos. Então, você pode usar isso para todas as leis com conceitos, leis conceituais, como é o caso da 9784. Nesse caso aqui, quando você estiver respondendo uma questão, você pode colocar lá, né? O processo foi aberto perante a autoridade, que é o servidor ou agente público dotado do poder de decisão. Então, isso serve para você florear uma resposta, tá legal? Mas, normalmente, não vai te perguntar, o que é autoridade? Não vai, mas vai te ajudar a você conduzir a questão com um termo mais técnico. Nem na primeira fase. Nem na primeira fase eles vão te perguntar isso. Já passou. Certo? Vamos lá, vamos seguir. Artigo 2º.
O artigo 2º é um dos artigos mais importantes da lei, porque é o artigo que traz os princípios que devem ser aplicados ao processo administrativo. Traz os princípios. Ok. Vamos lá. Em relação a princípios, né? Aqui no caput do artigo 2º, eu tenho vários princípios: legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Ou seja, eu tenho aqui, né, vários princípios. Veja, aqui no artigo 2º, ele fala, né, dentre outros. Então, esse rol aqui é um rol meramente exemplificativo, né? Isso aqui é um rol exemplificativo, porque existem milhões de outros princípios aplicáveis. Para nossa sorte, a lei, no parágrafo único, aqui, ó, como você está vendo, e você vai marcar o parágrafo único, a lei aqui no parágrafo único, ele diz para a gente o conceito desses princípios. E a gente vai aproveitar esses conceitos para fazer remissões. Vem para mim. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Você não pode escrever nada no seu código. Você não pode anotar nenhum conceito, nada no seu código. Mas você pode fazer remissões. Tá legal? Isso aí não tem problema nenhum em fazer remissões. Então, por exemplo, você pode colocar embaixo de um artigo, você pode colocar ver ou ver ponto, artigo tal, lei tal. Isso você pode. Ok? Remissão você pode fazer sem problema algum. O que você não pode fazer é escrever, né, um conceito qualquer, botar um detalhe a mais, isso não pode. Tá legal? Então, remissões, a gente vai abusar de remissões. Até porque nós vamos ver, quando estudar a Constituição, que a gente vai eleger um artigo específico para ser o artigo mãe e dele derivar outros artigos. Tá? É assim que a gente vai trabalhar quando trabalhar a Constituição. A gente vai eleger um artigo, por exemplo, caiu o tema da desapropriação. Caiu uma questão sobre desapropriação. O meu ponto de partida é a Constituição, artigo 5º, inciso 24. É o meu ponto de partida. Quando eu falo desapropriação e vou para a Constituição, olha como é que a minha mente trabalha. Presta atenção. Caiu desapropriação. A minha mente, na hora, já fez o link. Porra, Constituição, desapropriação, Constituição, artigo 5º, 24. Vou lá. Pá! 5º, 24. Quando eu cheguei no 5º, 24, eu vou ter um roteiro para as outras leis. É isso que a gente vai fazer. Ali no 5º, 24, eu vou fazer 200 remissões, para que você possa ir vai irradiar para todas as outras leis. Então, a gente vai escolher um artigo mãe, né, de uma determinada lei, basicamente é da Constituição, mas pode ser de outra lei, e dele vamos fazer as remissões que a gente precisa. Também. Então, assim, ou você vai lembrar do artigo da Constituição ou da própria lei, né? Se você conseguir lembrar da própria lei, ótimo. Por exemplo, caiu, vem para mim aqui, caiu um tema, olha como é que a gente vai trabalhar. Caiu um tema relacionado à reforma agrária. Reforma agrária. Desapropriação para fins de reforma agrária. Certo? Opa, desapropriação. Bom, desapropriação, lembrei. Artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Lembrei. Lá no 5º 24 da Constituição, eu vou ter uma série de artigos e leis que a gente vai fazer remissão. Dentre eles, está lá o artigo 184. Dentre eles está o 184. E lá no 184 vai estar a Lei Complementar 76/93. Pronto, cheguei onde eu queria. Porque a reforma agrária, ela está aqui. Então a gente fez um caminho para chegar na lei onde eu quero. Se você conseguir lembrar de cara que a lei da reforma agrária é a 76/93, já nos poupou o caminho. Entendeu? Mas se você não lembrar, calma, você vai ter o roteirinho bonitinho lá na Constituição.
Tá legal? Eu vou te dar o roteirinho na Constituição ou na lei. Lá na Lei 76 de 93, eu também vou fazer remissão para o Decreto-Lei 3365, que é o Decreto-Lei da Desapropriação Comum. Né? Então, você já vai fazer a remissão para lá também. Ou seja, o tema da desapropriação ele vai estar todo interligado, todo. Aqui, remissão lá, remissão na Constituição, enfim, ele vai estar todo interligado para que na hora da prova você não se perca. E também, né, olhando o índice remissivo, é fácil da gente matar as questões. Isso aí. Maravilha. É roteirinho, não tem jeito. Vamos lá. Tela. Inciso 1º do artigo 2º, parágrafo único. O inciso 1º fala que a administração pública vai adotar, para fins de processo administrativo, uma atuação conforme a lei e o direito. Esse é o princípio da atuação conforme a lei e o direito. Legalidade. Esse é o princípio da legalidade. Também conhecido como princípio da vinculação à lei. Princípio da vinculação à lei. Ou, simplesmente, legalidade. 2. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Esse aqui, atendimento a fins gerais, vedada a renúncia total ou parcial, é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Você não vai poder anotar aí do lado, tá? Mas no caderno você pode anotar. À vontade. Beleza. 3. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Esse aí é o princípio da impessoalidade. Vamos lá. Aí, no inciso 3º, vamos fazer a primeira remissão. Aí, no inciso 3º, faz a remissão para o artigo 37, parágrafo 1º. 37, parágrafo 1º. Da Constituição, tá? Desculpa. 37, parágrafo 1º da Constituição. Tá legal? Inciso 4º. A atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Esse é o princípio da moralidade. Vamos fazer uma remissão aí também. Vamos fazer uma remissão para a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade. 8429 de 92. Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade. O inciso 4º, atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Tá legal? Não. Só remete a ela toda, por enquanto. Tá? 5º, divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Que princípio é esse? Publicidade. Vamos para as remissões. Princípio da publicidade, vamos para as remissões. Artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Artigo 5º, inciso 33 da Constituição. E Lei 12.527, de 2011. Lei 12.527, de 2011. Tá legal? Beleza. Inciso 6º. A adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Esse é o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Ah, eu não fiz nenhuma remissão não, né, Antônio? Não. Inciso 7º. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Esse é o princípio da motivação. E aí a gente vai fazer uma remissão. Artigo 50 dessa própria lei aí, 9784. Tá? Depois eu vou explicar por quê. Boto 50, artigo 50. Da 9784. E faz uma remissão também para o 9310 da Constituição. 9310 da Constituição. O 9310 da Constituição, ele fala que os atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário devem ser motivados. Tá? É isso que ele diz. Então, tem motivação, a gente remete aqui. Certo? É importante, é muito importante, a gente sempre está... Vem para mim, por favor. É muito importante, a gente sempre está fazendo as marcações recíprocas, né? As remissões recíprocas. Então, quando a gente remete daqui para lá, a gente remete lá para cá. Tá? Então, vai lá no 9310 também e faz a remissão para cá. A mesma coisa aqui em cima, tá? Aonde a gente falou, depois você faz isso com calma. Aonde a gente falou de um artigo, você vai no artigo e faz a recíproca. Tá? Tranquilo até aqui? Beleza. Vamos para a tela. Inciso 8º. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Esse aí é o princípio do devido processo legal. Devido processo legal. E aí a gente vai fazer uma remissão ao artigo 5º, inciso 54 da Constituição. 5º, 54 da Constituição. Coisa fofa. 5º, 54. Devido processo legal. Devido processo legal. Mas cuidado, cara. Se pegar isso aí, te arrebentam. Não, remissão não tem problema. Pode abusar, não tem problema. Entendeu? Inciso 9º. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Bom, a adoção de formas simples é o que a gente chama de princípio da formalidade moderada. Princípio da formalidade moderada. Ou formalismo, né? Princípio da formalidade moderada ou formalismo moderado. E aí, vamos fazer uma remissão aqui para o artigo 22. Faz uma remissão aqui do 9º para o artigo 22, não é isso? Beleza. Da própria lei 9784. Faz uma remissão aqui para o artigo 22 da 9784. Tá? Princípio do formalismo moderado ou da formalidade moderada. Ok? Inciso 10. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Que princípio é esse? Ampla defesa e contraditório. Esse é o princípio da ampla defesa. Remissão. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição. 5º, 55 da Constituição.
Tem algumas leis que já trazem a remissão, o que nos facilita bastante, tá? Se a lei já apontar a remissão, não precisa fazer de novo, só dar destaque a ela, tá? Beleza. Inciso 11. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Esse aqui é o princípio do amplo acesso ao processo administrativo, ou da vedação, né, de cerceamento de defesa. Princípio do amplo acesso ao processo administrativo. Obrigado. Princípio do amplo acesso ao processo administrativo. Oi? Isso, também. Ou do amplo acesso, da não onerosidade ou do amplo acesso. Tanto faz. Tá legal? Essas remissões aí, Antônio, não vamos fazer não, tá? Depois eu vou fazer no momento certo. Inciso 12. Impulsão de ofício de processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Impulsão de ofício é o princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade. Vamos fazer uma remissão aí para o artigo 29 dessa mesma lei. Faz uma remissão aí do 12 para o 29 dessa mesma lei. Significa dizer que o processo administrativo ele pode ser impulsionado sem a necessidade de ser provocado. Ele pode ser impulsionado de ofício. Mesmo que a parte nada faça, ele pode ser impulsionado de ofício, né? Porque aqui vigora o princípio da verdade material. Mesma coisa. Tá? E, por fim, o inciso 13, que fala interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Esse é o princípio da segurança jurídica. Ou proteção à confiança legítima. Segurança jurídica. Que matéria é essa que você está na mão aí, Sidney? Ô, Silvio? Ah, tá. E essa apostila aí é o quê? Essa aí que está na tua mão. É. Ah, tá. Não pega material de outra não, porque te confunde, tá? Aqui a gente vai estar bem... Não, aqui a gente vai estar bem estruturado. Vem para mim, coisa fofa. Então, esses princípios aqui do artigo 2º são fundamentais para a gente. Vimos todos, fizemos as remissões necessárias e agora, só para lembrar, só um detalhe, tá? A gente, na hora de responder, esses princípios caem muito na peça. A peça, todas as peças até hoje sempre pediram muitos princípios, sempre. E pontua muito com o princípio. Então, assim, se você tiver em dúvida do que significa um determinado princípio, é só vir aqui na 97/4, no artigo 2º. Aí você vai ver o conceito do princípio. Está aqui, o conceito está aqui, aberto para você. Tá? Você pode repetir esse conceito na prova, muda uma palavra ou outra para não ficar feio, mas repete o conceito para que você consiga ajeitar. Na prova sempre cai assim, né? A parte não conseguiu responder ou não foi notificada. Opa, violou o princípio da ampla defesa. Onde está a ampla defesa? Na Constituição e aqui na Lei 97/4. Tá legal? O que é ampla defesa? Está explicado aqui. Certo? Então, assim, fácil da gente fazer esse roteirinho, né? O conceito está aqui, a remissão está aqui,
a previsão, fundamentação legal está aqui. Ok? Faz mais um break aí. Beleza, estamos de volta. Vamos lá então. Vamos trabalhar, estamos trabalhando a Lei 9784, Lei de Processo, e vamos partir agora para o artigo 18 da lei. O artigo 18 da lei é o artigo que trata das chamadas suspeições e impedimentos, né? Na verdade, na ordem, impedimentos e suspeições. Muito bem. Existe uma diferença quanto a critério em relação a impedimento e suspeição. O impedimento, assim, para você nunca mais errar isso na sua vida, o impedimento é um critério objetivo. Estão impedidos as pessoas X, Y, Z que estão ditas, expostas ali no artigo 18 da lei. E a suspeição é um critério subjetivo, certo? Então você não esquece mais isso, ó. Impedimento são critérios objetivos, estão lá na lei, textualmente, e a suspeição é um critério subjetivo. Quando a questão abordar o tema do impedimento ou suspeição, e quando for suspeição, ela vai falar amizade ou inimizade íntima. A amizade ou inimizade íntima é um assunto afeto a critérios subjetivos. Então, a suspeição é subjetivo, o impedimento é objetivo. Tá legal? Vamos dar uma olhada agora no artigo 18. Quem é impedido? Vamos lá. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria. 2. Aliás, marca, tá? Marca o 18 todo. Marca ele todo. Marca ele todo. Vou marcar só parte aqui, mas você vai marcar ele todo. Beleza. 2. Tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau. 3. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou ainda ou o respectivo cônjuge ou companheiro. Então, olha só. Aqui, no artigo 18, eu tenho os critérios objetivos para impedir um agente público ou autoridade de atuar num processo administrativo. Essa questão já caiu em prova. A questão falava de um perito, um cara que atuou como perito no processo e depois foi chamado para julgar o processo, atuar no processo. Ele foi perito e depois, ele participou como perito, depois foi chamado para participar do processo. Ele está impedido de participar. Na qualidade de perito, ele está impedido de participar. Tá legal? Detalhe. O efeito... Oi? Participar. Ele não pode participar como... Não, ele não pode participar do processo na questão de julgamento. Ele é perito, ele não pode participar, ele não pode julgar, né, a matéria. Lógico, ele é perito, ele vai participar do processo. O que ele não pode, no caso, é depois participar de qualquer questão de julgamento do processo. Não entendeu? Como assim não entendeu? Não, olha só. O perito, ele vai participar normalmente. Ele é parte do processo. Ele é parte do processo, ele vai participar normalmente. Não, então, você participa como perito. Acabou. Acabou. Beleza. Aí o que acontece? Olha a situação. Você participa como perito de um processo. Tá? Aí depois você é rolado como testemunha. Aí não pode. Como perito você pode. Entendeu? Mas aí depois você é chamado para testemunhar. Olha, eu vou testemunhar aqui. Não pode. Aí você está impedido de participar. Tá legal? Beleza. O artigo 19, ele vai falar para a gente... O artigo 19 vai dizer para a gente o seguinte: a autoridade ou servidor, pode mandar para a tela aí,
A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Então, veja, o impedimento, além de ser um critério objetivo, é um dever. Olha aqui, ó, deve comunicar. Se ele não comunicar, parágrafo único, a omissão constitui falta grave para efeitos disciplinares. Então, o impedimento ele tem que ser dito pelo agente independentemente de provocação. Porque se ele não se declara impedido e ele atua no processo, ele corre o risco de sofrer uma sanção disciplinar como falta grave. Aí é amizade íntima. Aí ele entraria como suspeição, não como impedimento, né? Tranquilo? Artigo 20. Aí a gente partiu para a suspeição agora. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade. Olha a diferença. Lá em cima a gente falou deve ser comunicado. Aqui pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. O indeferimento da alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Então, no caso da suspeição, vem para mim, no caso da suspeição, aqui não há uma necessidade, uma obrigatoriedade de eu me declarar suspeito. Porque, veja, o grau de amizade é uma coisa subjetiva. Eu posso conhecer o Antônio, mas eu não sou amigo íntimo do Antônio, né? Isso não me impede, não me torna suspeito de atuar no processo. É o caso do ministro do STF, né? Que tinha uma relação de parentesco, mas se declarou que não tinha amizade íntima com o cara. Declarou que não tinha amizade íntima. Então, assim, a suspeição é mais difícil de você comprovar, porque ela envolve aspectos subjetivos, entendeu? Então, veja, na suspeição, né, por exemplo, se a suspeição for indeferida, o pedido cabe recurso sem efeito suspensivo. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Beleza. Artigo 22, coisa fofa. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Esse aqui é o chamado princípio da formalidade moderada ou do formalismo moderado, né? Os atos não dependem de uma forma determinada. Mais ou menos assim, eu não preciso colocar a autoridade, depois a ementa, depois do direito, dos fatos. Não há uma forma. Eu posso, inclusive, por exemplo, entrar com recurso num papel higiênico. Eu chego lá na repartição pública e eu não tenho papel, está faltando papel, eu chego no banheiro, pego um papel higiênico e faço um recurso escrito ali. A própria mão, de próprio punho, entendeu? Não há necessidade de uma forma prescrita, não há necessidade de uma forma rigorosa, certo? Há necessidade de uma forma, mas não uma forma fechada, rigorosa. Os atos, isso aqui marca, tá? Marco 22. Os atos do processo devem ser produzidos em escrito e vernáculo, isso não é importante não. Reconhecimento da firma também não, também não, também não. Só o caput. 23 não. O 24, ele vai falar de um prazo genérico aqui, tá vendo? Inexistindo disposição específica, quase nunca tem essa disposição, quase nunca existem situações sem prazo. Os atos praticados por órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias. Ok? Os 5 dias é um sopão, é o prazo geral. Quando não tiver nenhum prazo, 5 dias. Beleza. 25. Não é importante. 26. Também não é importante.
27. Marca. Esse é um artigo importantíssimo, porque aqui tem outro princípio. O 27 diz assim: o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento do processo será garantido direito de ampla defesa ao interessado. Então veja, vem para mim. Funciona assim. Quando no processo judicial uma parte não atende uma intimação, uma notificação, é porque se entende ali que houve revelia, certo? Esse desatendimento do processo judicial gera o reconhecimento dos fatos, gera o reconhecimento da verdade, que os fatos são verdadeiros. Então veja, a revelia no processo judicial tem o efeito de considerar válidos os atos praticados, ou os atos alegados. Tudo bem? Ótimo. Isso porque no processo judicial vigora o tal do princípio da verdade formal. Ou seja, o que não está no processo não está no mundo. Não é isso? Beleza. O que não está nos autos não está no mundo. Princípio da verdade formal. Mas o processo administrativo, no processo administrativo, prevalece o princípio da verdade real ou material. Significa dizer que o gestor público ele não está obrigado a julgar conforme o que consta nos autos. Ele precisa e deve buscar a verdade dos fatos aonde quer que elas estejam. Certo? Então, por exemplo, né, quando no processo administrativo a parte não responde a uma notificação ou uma intimação, o processo vai seguir. Mas isso não significa que o que foi alegado é verdade. Em um outro momento, ele vai poder, no prosseguimento do processo, ele vai poder ter garantido a ampla defesa contraditória. Ele não perde o processo pela falta de intimação, porque o administrador vai correr atrás da verdade dos fatos, de maneira, ele mesmo impulsionando, né, princípio da oficialidade, princípio da verdade real, tá legal? Então, nunca esqueçam disso, certo? No processo administrativo, os efeitos da revelia são diferentes, em virtude do princípio da verdade material. No processo administrativo, não ocorre os efeitos de considerar verdadeiros fatos alegados, mesmo que a parte não alegue, não participe, não responda. Não alegou, eu vou julgar conforme está o processo. Eu não vou entender isso como motivo para entender verdadeiro fato. Em qualquer momento. Garantido ampla defesa contraditório. No processo administrativo a gente tem esse problema, né? A gente tem o problema de que a administração é, ao mesmo tempo, parte julgadora. E aí não tem como separar determinadas ações tendenciosas, não tem jeito. Mas é assim que funciona. Por isso, artigo 5º, inciso 35, inafastabilidade do Poder Judiciário. Né? Mas, enfim, caiu na prova que a parte não respondeu uma notificação, uma intimação, a administração entendeu verdadeiros fatos alegados. É verdade isso? Não. Não. E aí a base está no 27. Tá legal? Tranquilo? Beleza. 28 não é importante. 29 já marcamos, né? 29 é o princípio da oficialidade. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Então, veja, aqui é o princípio da oficialidade. Tá ok? Para qual artigo? Então, é a mesma coisa. A gente fez aquela remissão recíproca, né? Parágrafo 1º não. Parágrafo... Cara, o artigo 30, ele traz um comando que é totalmente
dispensável, né? Ele diz que não pode ser admitida provas obtidas por meios ilícitos. Porra, mais óbvio do que isso, né? É típico letra inútil. 31, a gente não vai marcar ele todo, não. Quando a matéria do processo envolver assuntos de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública. Marca aí a consulta pública. Marca só consulta pública. A consulta pública é um dos instrumentos que garantem o princípio da transparência e da participação. Aqui eu tenho dois princípios, né? O princípio da transparência e o princípio da participação. Certo? Beleza. O artigo 32, não precisa. O artigo 32 traz outro instrumento de participação, a audiência pública. Marca aí. 32, audiência pública. Tá legal? E o 33 marca aqui, ó, poderão estabelecer outros meios de participação de administrados. Então, a audiência pública e a consulta pública são dois meios de participação dos administrados na tomada de decisões. Deixa aberto para outros meios de participação. Tá legal? Beleza. Aqui a gente vai seguir. Direto, não tem nada que importe aqui para a gente. Quarenta e dois. 42. Importantíssimo, 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Parágrafo 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixa de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com a sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Então, vem para mim, coisa fofa. Nós temos, então, a seguinte situação, né? Nós temos o parecer, que é um ato administrativo enunciativo, né? É um ato administrativo declaratório, certo? O parecer, ele pode ser obrigatório e ele pode ser não obrigatório. Exemplo de um parecer obrigatório, parágrafo único do artigo 38 da Lei 8666. Faz a remissão aí, inclusive, tá? Aí no 42 faz a remissão, parágrafo único do artigo 38 da Lei... No 42 caput. 42 caput faz uma remissão ao artigo 38, parágrafo único da Lei 8666. Ali eu tenho uma hipótese de parecer obrigatório no que tange à licitação. Então eu tenho parecer obrigatório, parecer não obrigatório, que é a maioria, né? A maioria dos pareceres são não obrigatórios, são meramente consultivos, opinativos, não são obrigatórios. Mas quando o parecer for obrigatório, ele pode ser vinculante e ele pode ser não vinculante. O vinculante para o processo. A ausência do parecer vinculante
para o processo. Para o processo e apura-se responsabilidade. O não vinculante segue o processo e apura-se responsabilidade. Tá legal? Tranquilo? De qualquer forma, tendo ou não tendo, a responsabilidade é apurada. Se o parecer é obrigatório, alguém tem que emitir essa opinião para apurar a falta. Exatamente. Tá legal? Beleza. 44. Marca aí. Coisa fofa. 44. Marca aí. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Então, veja, acabou a instrução do processo, o interessado tem direito de se manifestar em 10 dias. Marco 44. Marco 45. Apenas a questão, essa parte aqui, ó. A administração pública poderá motivadamente adotar providências acautelatórias. E aí, dispensando a oitiva do interessado. Inaudita altera a parte, não é isso? Aqui no artigo 46, não precisa marcar, mas faz uma remissãozinha aqui no final dele para mim. Faz uma remissão para a Lei 12.527. 12.527, de 2011. – 12.527. É a Lei de Acesso à Informação. Não, você vai gravar. A gente vai fazer um joguinho aqui de 5 minutos que eu vou encher o saco. Não, 5 minutos você vai ter para localizar tudo para mim. Entendeu? Porque assim, vamos fazer uma conta rápida aqui, né? 4 questões discursivas. A prova você vai ter que fazer em 2 horas e meia no máximo. A prova não, a peça. Isso. Vem para mim, coisa fofa. Se cada questão... Isso. Se cada questão eu gastar 5 minutos localizando e mais 10 minutos anotando, eu tenho aí 15 minutos por questão. Então, eu tenho 15 vezes 4, 30, 1 hora. Eu gastando 1 hora, 1 hora e meia nas questões, tá de bom tamanho, entendeu? Vamos lá agora. 48. Não. 49, marca aí. Só marca essa questão aqui do prazo. Tem um prazo de 30 dias para decidir. Artigo 50. O artigo 50 fala do princípio da motivação. Os atos administrativos deverão ser motivados, marco 50, tá? Com indicação dos fatos e fundamentos, quando. E aí não precisa marcar o quando aqui, né? Porque tem tanta coisa aqui. Na verdade, quase tudo tem que ser motivado, né? O que não precisa ser motivado? Atos ordinatórios e nomeações ad nutum. O que não precisa ser motivado? Atos ordinatórios e as chamadas nomeações ad nutum. Ato ordinatório é ato de mera movimentação administrativa. Por exemplo, a expedição de um ofício, a movimentação de uma sala para outra sala. Isso é um ato que não precisa ser motivado, entendeu? Atos ordinatórios. E os atos de nomeação ad nutum, que a própria Constituição dispensa motivação. Certo? Livre nomeação, livre exoneração. Muito bem. Parágrafo 1º.
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do processo. Essa aqui, eu vou pedir para você marcar, essa aqui é a chamada motivação aliundi. Essa aí, é a chamada motivação aliundi. O que é a motivação aliundi? Motivação aliundi é a motivação indireta, né? É a motivação indireta. A autoridade que vai decidir, ela mesma não motiva. Ela remete a uma outra motivação que já foi feita no processo. Então, aliundi é uma palavra em latim que significa aquilo que vem de outro lugar. A motivação da autoridade que é competente para decidir não é dela, vem de outro lugar. Ela diz assim: indefiro com base no parecer da assessoria jurídica. Isso é uma motivação aliundi. Entendeu? Então, isso é uma motivação aliundi. É possível que a motivação remeta a outras peças do processo. É previsto, parágrafo 1º do artigo 50. Então, já sabe que a motivação não precisa ser direta. Quais? É esse aqui mesmo, já falamos. Não, mas não precisa. 168 fala do parecer do relatório. Não precisa. Tá? Não, pode deixar, mas não precisa. Quem não tem, não precisa. Nada disso é importante. 51. Artigo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Então, esse artigo 51, ele vai falar da questão da renúncia de direitos, né? Da renúncia do processo, da desistência do processo. É possível desistir do processo, desde que se trate de direitos disponíveis. Parágrafo 1º não é importante. O parágrafo 2º é muito importante, marca. Boa questão de prova. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o procedimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim exige. Então, veja, pelo princípio da verdade material real, mesmo a pessoa desistindo do processo, a administração pode continuar com ele. Tá legal? Porque se ela entender que o interesse público tem que ter uma manifestação final, então o processo continua. Combinado? Tranquilo? Hein, crianças? Fechado. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir desculpas para a galera que está em casa, né? Mas hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, depois eu compenso isso. A gente vai fechar agora a nossa aula. Na próxima aula, que é amanhã de manhã, às 9h30, eu começo falando desse artigo 53, que é importantíssimo, termino recursos administrativos, termino a Lei 974 e já vamos entrar em licitação. Tá? Então, amanhã a gente fecha a 974 e a gente já entra no assunto de licitações. Fechado? Beleza. Então, valeu, até amanhã.